Larissa, a partir do próximo mês você vai nos pagar R$ 1.500 de aluguel. A voz do meu pai soou tão casual, como se estivesse comentando sobre o tempo, que demorei alguns segundos para processar. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar, uma tarefa que era sempre minha. Minha mãe estava sentada à mesa, lixando as unhas, sem sequer levantar o olhar. Meu irmão, Ricardo, tinha saído com os amigos, como sempre fazia. Parei o que estava fazendo, com as mãos ainda ensaboadas, e me virei para encará-lo. Ele estava na porta, com os braços cruzados, ostentando aquela expressão séria que ele usava quando queria impor autoridade. Aluguel? Repeti, minha voz saindo quase como um sussurro. Como assim, aluguel? Eu moro aqui. Esta é a minha casa. E nós somos os donos da casa, minha mãe finalmente se pronunciou, soprando a poeira das unhas. E quem mora em casa alheia paga aluguel. Simples assim. Você já tem um bom emprego, ganha bem. Está mais do que na hora de contribuir de verdade. A palavra contribuir me atingiu como um soco. Eu já contribuía. Desde que comecei a trabalhar, ajudava com as compras do mês, pagava a conta de luz, comprava meus próprios remédios, roupas, tudo. Nunca pedi um centavo a eles depois que passei a ter meu próprio dinheiro. A verdade é que essa dinâmica não era nova. Desde que me entendo por gente, a balança da justiça na minha casa sempre pendeu para o lado do meu irmão. Ricardo, 2 anos mais velho, era o príncipe, o orgulho da família. Tudo o que ele fazia era motivo de festa e elogios. Seus boletins medianos eram celebrados. Seus empregos temporários eram vistos como grandes conquistas. Ele recebia presentes caros, roupas de marca, e tinha toda a liberdade do mundo. Enquanto isso, eu era a coadjuvante da minha própria vida. Comecei a trabalhar aos 16 anos em uma lojinha do bairro porque sabia que, se quisesse ter algo, um par de tênis novo, um livro, qualquer coisa que não fosse o estritamente essencial, teria que ser com o meu próprio suor. Meus pais nunca me incentivaram a nada. Na verdade, pareciam ver minha necessidade de trabalhar como uma obrigação natural. É bom para você aprender o valor do dinheiro, diziam, enquanto davam a Ricardo dinheiro para o lanche e para o cinema. Eu aprendi o valor do dinheiro, de fato. Aprendi que cada centavo era suado e que eu não podia contar com ninguém além de mim mesma. Enquanto minhas amigas saíam para festas, eu estava dobrando roupas ou atendendo clientes. Não reclamo do trabalho, ele me deu uma maturidade que Ricardo nunca teve, but a solidão e a sensação de não ter o apoio dos meus próprios pais era um peso constante. A grande virada na minha vida aconteceu aos 18 anos. Enquanto Ricardo mal tinha terminado o ensino médio e pulava de um emprego para o outro, eu estudei. Estudava de madrugada, nos meus dias de folga, nos intervalos do almoço. Prestei um concurso público para um cargo administrativo e, para a surpresa de todos, especialmente dos meus pais, eu passei. Lembro do dia em que o resultado saiu. Eu estava eufórica, sentindo que todo o meu esforço finalmente tinha sido recompensado. Corri para contar a eles, com o papel da aprovação tremendo nas minhas mãos. Meu pai olhou, deu um aceno de cabeça e disse: "Muito bem. Pelo menos alguém nesta casa vai ter estabilidade." Minha mãe apenas sorriu de canto e disse para eu não deixar o sucesso subir a cabeça. Não houve abraço, não houve comemoração. Naquela mesma semana, Ricardo ganhou um videogame novo porque estava meio para baixo. Meu novo trabalho mudou tudo para mim. O salário era bom, muito melhor do que eu jamais imaginei ganhar. Pela primeira vez na vida, eu podia respirar. Podia comprar roupas novas sem sentir culpa. Podia almoçar em um restaurante no fim de semana. Podia até começar a sonhar em ter meu próprio carro. A sensação de segurança era indescritível. Eu não dependia mais do humor deles, não precisava mais pedir permissão ou dinheiro. Eu era dona do meu próprio nariz, e acho que foi exatamente isso que os incomodou. Agora, ali na cozinha, a ficha finalmente caía. Eles não me viam como uma filha que tinha vencido na vida por esforço próprio. Eles viam uma fonte de renda, uma oportunidade. "Tudo bem", eu disse, tentando manter a voz firme,
engolindo o nó que se formava na minha garganta. R$ 1.500 é um valor bem alto, mais do que qualquer aluguel aqui na região, mas se é o que vocês acham justo... Fiz uma pausa, respirei fundo e fiz a pergunta que queimava na minha língua. E o Ricardo? Quanto ele vai pagar? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais alta que eu poderia ter recebido. Meu pai descruzou os braços e minha mãe finalmente me olhou nos olhos, com uma expressão de reprovação. Não se meta nos assuntos do seu irmão, disse meu pai, ríspido. Ele é diferente. As coisas para ele são mais difíceis. Mais difíceis? Questionei, a incredulidade vazando na minha voz. Ele também trabalha, pai. Ele ganha o salário dele. Por que ele é diferente? Porque nós estamos dizendo que é. Minha mãe interveio, elevando a voz. Não questione as nossas decisões dentro da nossa casa, Larissa. Você é a filha. Nós somos os pais. Se não estiver satisfeita, a porta da rua é serventia da casa. A ameaça velada. O ultimato. Era sempre assim. Qualquer questionamento meu era recebido com hostilidade. Eu estava encurralada. Pensei em sair, em procurar um lugar só para mim. Mas a realidade me atingiu em cheio. Eu tinha o dinheiro para o aluguel. Mas alugar um lugar significava ter que comprar tudo. Cama, geladeira, fogão, sofá. Eu ainda não tinha juntado o suficiente para mobiliar uma casa inteira do zero. Seria um passo maior que a perna. Derrotada, abaixei a cabeça e voltei a me virar para a pia. A água fria corria sobre as minhas mãos, mas eu sentia meu rosto queimar de humilhação e raiva. Eu pagaria. Pagaria para viver sob o mesmo teto que meu irmão, que não pagaria nada. Pagaria para dormir no quarto em que cresci. Pagaria para comer a comida que muitas vezes eu mesma comprava. Eu pagaria, mas não ficaria em silêncio para sempre. Naquela noite, enquanto ouvia Ricardo chegar tarde, rindo alto ao telefone, uma semente foi plantada no meu coração. Não era um desejo ruim, não ainda. Era uma promessa. Uma promessa a mim mesma de que aquela situação não seria permanente. Eu daria um jeito. Eu construiria meu próprio caminho, tijolo por tijolo, e um dia a casa seria minha. Não aquela casa necessariamente, mas o meu lugar no mundo. Um lugar onde as regras seriam justas, onde eu seria a dona. O primeiro dia de pagamento do aluguel foi o mais difícil. Abri o aplicativo do banco, digitei os dados da conta do meu pai e olhei para aquele número na tela. R$ 1.500. Era quase metade do meu salário. Um dinheiro que eu tinha planejado usar para dar entrada em um carro popular, para talvez fazer uma pequena viagem no feriado, a primeira da minha vida. Em vez disso, ele estava indo para o bolso dos meus pais, para morar no mesmo quarto de sempre, na mesma casa onde meu irmão vivia como um rei, sem gastar um tostão. Respirei fundo e apertei o botão, confirmar. Vi a notificação de transferência e senti um gosto amargo na boca. A partir daquele dia, a dinâmica dentro de casa mudou completamente. Eu não era mais uma filha, era uma inquilina. E uma inquilina com menos direitos que qualquer outra. As conversas, que já eram raras, tornaram-se estritamente funcionais. O lixo já foi colocado para fora? Não esqueça de apagar a luz quando sair do banheiro. Era como viver com dois estranhos que me fiscalizavam o tempo todo. Meu irmão, por outro lado, parecia flutuar por essa nova realidade sem ser afetado. A vida dele continuava a mesma. Minha mãe ainda lavava e passava suas roupas, preparava seu prato favorito no jantar e guardava um pedaço de bolo para quando ele chegasse da rua. Ele gastava o salário dele com jogos, saídas com os amigos e roupas de marca. Certa vez, ele chegou em casa com um celular novo, o último modelo. Meus pais o encheram de elogios, dizendo como ele era esforçado e merecedor. Naquela mesma semana, eu precisei comprar um par de sapatos novos, porque o meu, de tanto usar para ir e voltar do trabalho, já estava com a sola furada. Minha mãe me viu chegando com a sacola da loja e comentou: "Cuidado com os gastos, Larissa. A vida não está fácil." Tive que engolir a resposta atravessada na garganta. A vontade era de gritar, de jogar na cara deles a planilha de gastos que eu mantinha para controlar cada centavo.
Mas eu sabia que seria inútil. Seria mais uma briga, mais acusações de que eu era ingrata e rebelde. Então, aprendi a ficar em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de mágoa. Pensei seriamente em me mudar. Passei noites em claro pesquisando o preço de kitnets no centro, apartamentos de um quarto em bairros mais afastados. Fiz as contas dezenas de vezes. O aluguel de um lugar minimamente decente era quase o mesmo valor que eu pagava para eles. A diferença é que eu teria que arcar com condomínio, IPTU, água, luz, internet e, o principal, a mobília. A lista parecia infinita. Cama, colchão, guarda-roupa, geladeira, fogão, mesa, cadeiras, sofá. Mesmo comprando os itens mais baratos, o investimento inicial era muito alto. Eu teria que gastar todas as minhas economias e talvez até me endividar. A conclusão era sempre a mesma. Financeiramente, a decisão mais inteligente era continuar ali, engolindo sapos, mas conseguindo guardar uma parte do meu salário todos os meses. Permanecer naquela casa se tornou uma decisão estratégica. Eu via aquele aluguel de R$ 1.500 não mais como uma despesa, mas como um investimento forçado na minha paciência e no meu futuro. Então eu aceitei em silêncio, mas aceitar não significava me conformar. Comecei a me organizar de uma forma que eles não percebiam. Criei uma nova conta no banco, uma conta de investimentos que eles não sabiam que existia. Todo mês, assim que o salário caía, eu transferia os R$ 1.500 para o meu pai e, imediatamente depois, transferia todo o dinheiro que sobrava para essa minha conta secreta, deixando apenas o essencial para minhas despesas básicas. Parei de comer em restaurantes, aprendi a cozinhar para mim mesma e levava marmita para o trabalho. Cancelei serviços de streaming, passei a pegar livros emprestados em vez de comprar, e minhas únicas saídas eram para caminhar no parque. Cada real economizado era uma pequena vitória. Enquanto Ricardo desfilava com tênis de R$ 500, eu andava com o meu velho e remendado, sonhando com o dia em que poderia comprar uma casa inteira, não apenas um par de sapatos. A indiferença deles doía profundamente. Houve um dia em que cheguei do trabalho me sentindo muito mal, com febre e dor de garganta. Deitei na cama e dormi por horas. Acordei à noite, com a casa em silêncio. Fui até a cozinha, com o corpo dolorido, para tomar um copo de água. A mesa estava posta, com os pratos sujos do jantar. Eles tinham comido, e ninguém, nem minha mãe, se deu ao trabalho de bater na porta do meu quarto para saber se eu estava bem ou se queria comer algo. Na geladeira, não havia sobrado nada para mim. Naquele momento, a solidão foi esmagadora. Eu não era parte daquela família. Era apenas uma peça que contribuía financeiramente para o bem-estar do filho preferido. Naquela noite, chorei baixinho no meu travesseiro. Chorei pela falta de carinho, pelo descaso, pela injustiça. Mas quando as lágrimas secaram, uma determinação fria tomou conta de mim. Eu não ia deixar que eles me quebrassem. Eu usaria cada desprezo, cada injustiça, como combustível. Abri o aplicativo do banco no escuro do meu quarto e olhei o saldo da minha conta de investimentos. O número, que crescia lentamente a cada mês, era a minha luz no fim do túnel. Era a prova de que o meu plano estava funcionando. Eles podiam me cobrar aluguel, podiam me ignorar, podiam me tratar como uma estranha, mas não podiam tirar de mim a minha inteligência e a minha força de vontade. Eu continuaria pagando, continuaria economizando, continuaria em silêncio. Mas o jogo estava virando, e eles nem faziam ideia. Os anos seguintes se passaram numa rotina monótona e previsível. Todo dia 5, eu transferia os R$ 1.500. Todo dia 5, eu via o saldo da minha conta secreta aumentar. Eu me tornei uma expert em viver com pouco, encontrando satisfação não nas coisas que eu comprava, mas no número crescente que representava a minha futura liberdade. Dentro de casa, eu era praticamente um fantasma. Passava a maior parte do tempo no meu quarto ou no trabalho, educada, mas distante. Eu havia construído uma muralha emocional tão alta que as pequenas injustiças do dia a dia já não me atingiam com a mesma força. Eu as via apenas como mais um tijolo na construção do meu plano. A derrocada deles começou
como eu sempre soube que começaria, por causa de Ricardo. Meu irmão, acostumado a ter tudo o que queria sem arcar com as consequências, decidiu que era um grande empreendedor. Sem qualquer planejamento ou conhecimento, ele se meteu a abrir uma pequena loja de eletrônicos com um amigo. Meus pais, claro, o apoiaram incondicionalmente. Fizeram um empréstimo no banco para financiar o sonho do filho. Ricardo usou o dinheiro para alugar um ponto caro, comprar um estoque inicial e gastar o resto em coisas supérfluas para a loja. Como era de se esperar, o negócio foi um fracasso retumbante. Em menos de 6 meses, a loja faliu. O amigo pulou fora e Ricardo ficou com uma dívida gigantesca. Não era apenas o empréstimo inicial dos meus pais. Ele havia feito dívidas com fornecedores, acumulado aluguéis atrasados e usado cartões de crédito até o limite. O clima na casa, que já era pesado, tornou-se insuportável. As discussões se tornaram constantes. Eu ouvia os gritos abafados do quarto deles tarde da noite. Via minha mãe chorando pelos cantos e meu pai andando de um lado para o outro, pálido e estressado. As cartas de cobrança começaram a chegar. Depois, os telefonemas. Ricardo, o centro de toda a crise, agia como se nada fosse com ele. Passava o dia trancado no quarto jogando videogame, dizendo que estava pensando em uma nova estratégia. Eu observava tudo de camarote. Não sentia alegria ao vê-lo sofrer, mas sim uma espécie de confirmação sombria. Era o resultado inevitável de anos tratando um filho como um deus e a outra como uma caixa eletrônico. Eles haviam criado o próprio monstro que agora os devorava. A situação chegou ao limite em uma noite de terça-feira. Eu estava no meu quarto quando ouvi uma batida na porta. Era meu pai. Ele parecia 10 anos mais velho. Larissa, podemos conversar? Nós 3? Ele pediu com a voz embargada. Fui para a sala. Minha mãe estava no sofá, com o rosto inchado de tanto chorar. Ricardo não estava presente, o que não era surpresa. Sua mãe e eu, nós não sabemos mais o que fazer. Meu pai começou sem rodeios. As dívidas do seu irmão são muito maiores do que pensávamos. O gerente do banco ligou hoje. Se não pagarmos uma parte considerável até o mês que vem, eles vão tomar providências legais. Podemos perder a casa. Minha mãe começou a soluçar. Tudo o que construímos, Larissa, tudo pode ir embora por causa de um erro. Eles ficaram em silêncio, me encarando. A expectativa era clara. Eles queriam que eu, a filha responsável, a funcionária pública com o salário estável, resolvesse o problema que eles criaram. Nós pensamos, continuou minha mãe, hesitante. Você tem um bom dinheiro guardado, não tem? Você sempre foi tão econômica. Talvez você pudesse nos ajudar, fazer um empréstimo para a gente, para salvar a casa da sua família. A ironia naquelas palavras era quase cômica. Salvar a casa da minha família. A mesma família que me cobrava para morar nela. Respirei fundo, mantendo a calma que eu havia cultivado por anos. Chegou a minha hora. Eu não vou fazer um empréstimo, eu disse, com a voz firme e clara. O rosto dele se contraiu em decepção e raiva. Mas eu tenho uma proposta. Eles me olharam, confusos. Eu compro a casa, anunciei. Pago o valor de mercado, à vista. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvi-lo. Meu pai me encarou boquiaberto. Minha mãe parou de chorar, com os olhos arregalados de incredulidade. Comprar a casa? Meu pai gaguejou. Com que dinheiro, menina? Com o dinheiro que eu juntei nos últimos 8 anos, respondi sem piscar. Incluindo os R$ 1.500 que eu pago a vocês todo santo mês. Façam as contas. A compreensão atingiu seus rostos como uma onda. A percepção de que eles, sem saber, financiaram o próprio checkmate. Eles não tinham escolha. Vender a casa para mim era a única maneira de conseguir o dinheiro rápido o suficiente para cobrir o rombo de Ricardo e evitar a execução da dívida pelo banco. Era aceitar a minha oferta ou arriscar perder tudo por um valor muito menor em um leilão. Hesitantes, derrotados, eles aceitaram. Nos dias seguintes, agi com uma eficiência fria.
Contratei um avaliador para definir um preço justo. Cuidei de toda a papelada e os acompanhei até o cartório. No dia da assinatura, eles mal olharam na minha cara. Eu não era mais a filha que estava o salvando. Eu era a usurpadora. O momento final foi no banco. Eu, sentada ao lado do meu pai, autorizei a transferência do valor total para a conta dele. Vi os números saírem da minha conta, o fruto de quase uma década de sacrifício, e entrarem na dele. Ele, por sua vez, passou os minutos seguintes transferindo quase todo o montante para pagar as dívidas do meu irmão. Enquanto observava aquela cena, não senti alegria nem triunfo. Senti um alívio profundo. O alívio de quem finalmente chega ao fim de uma longa e cansativa maratona. Eu havia comprado mais do que tijolos e cimento. Eu havia comprado o poder de volta. Eu havia comprado o direito de ditar as minhas próprias regras. Ao sair do banco, com a cópia da escritura na minha bolsa, eu sabia que a vida, a partir daquele momento, seria completamente diferente. O jogo havia virado. Agora eles moravam na minha casa. Na semana seguinte à compra da casa, eu deixei que eles se acostumassem com a nova realidade. A escritura estava no meu nome, as contas de consumo já estavam sendo transferidas, e pela primeira vez, eu andava por aqueles cômodos com a postura de quem pisa em chão próprio. A tensão era palpável. Eles me evitavam, conversavam em sussurros e me olhavam de lado, como se eu fosse uma invasora. Ricardo, em especial, agia com um desdém desafiador, batendo as portas e deixando suas coisas espalhadas pela casa, como se para testar meus limites. Eu não disse uma palavra, apenas esperei o momento certo. No sábado à noite, eu os chamei para a sala. Era o mesmo lugar, no mesmo sofá, onde anos atrás eles tinham me dado o ultimato. A ironia da situação não me passou despercebida. Eu chamei vocês aqui porque, como todos sabem, a casa agora é minha. Comecei com a voz calma e nivelada. E a partir de hoje, algumas coisas vão mudar. Eles se entreolharam. Ricardo revirou os olhos e bufou, pegando o celular. Vocês três podem continuar morando aqui se quiserem, continuei, ignorando a atitude dele. Mas a partir do próximo mês, haverá o pagamento de um aluguel. Pai e mãe, como um casal, pagarão o valor de R$ 1.200. Ricardo, você pagará o valor de R$ 1.200. Se eu tivesse jogado um balde de água gelada neles, o efeito teria sido o mesmo. Minha mãe ofegou, levando a mão ao peito. Meu pai ficou vermelho de raiva. Ricardo largou o celular, me encarando com puro ódio. Você só pode ter ficado maluca, minha mãe exclamou, a voz esganiçada. Cobrar aluguel dos seus próprios pais? Que tipo de filha faz uma coisa dessas, depois de tudo o que fizemos por você? Isso é um absurdo, uma humilhação, rosnou meu pai, levantando-se do sofá. Ricardo soltou uma risada debochada. Eu não vou te pagar um centavo sequer. Você é uma piada. Acha que é quem para mandar em mim? Eu os deixei extravasar. Esperei a onda de choque e indignação passar. Quando um silêncio tenso se instalou, eu finalmente respondi, olhando nos olhos de cada um deles. Um absurdo, repeti, a voz cortante como vidro. Eu paguei R$ 1.500 por mês, durante 8 anos, para morar em um quarto desta casa. Eu nunca atrasei um dia. Eu nunca reclamei. Sabe por quê? Porque a casa era de vocês, e aquelas eram as regras de vocês. Eu as respeitei. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras ecoar na sala. Agora, a casa é minha, e estas são as minhas regras. Eu não estou expulsando ninguém. Estou oferecendo um teto, por um valor justo, que é até menor do que o que eu pagava. Se não estiverem satisfeitos, se acharem um absurdo pagar para morar, a porta está aberta. Vocês são livres para encontrar outro lugar. A escolha é de vocês. Minha lógica era inegável. Eu não estava gritando ou chorando. Estava apenas apresentando os fatos, usando o mesmo argumento que eles usaram contra mim por tanto tempo. Eles não tinham contra-argumentos, apenas indignação por terem o poder tirado de suas mãos. Nós não vamos aceitar isso, disse meu pai,
com a voz trêmula de raiva. Não vamos nos submeter a essa humilhação dentro da nossa. Ele parou, percebendo o erro. Não era mais a casa deles. Nós vamos sair, vamos encontrar outro lugar. Tudo bem, respondi, sem alterar meu tom de voz. Vocês têm 30 dias para se organizarem. Eles esperavam que eu implorasse, que eu voltasse atrás. Meu consentimento calmo os desarmou completamente. Meu irmão, por outro lado, cruzou os braços com um sorriso arrogante. Podem ir vocês dois. Eu não vou a lugar nenhum. E não vou pagar nada. Quero ver você me tirar daqui. Eu apenas o encarei. Tudo bem, Ricardo. A escolha também é sua. Meus pais, fiéis à sua palavra, passaram as semanas seguintes empacotando suas coisas em silêncio. Alugaram um pequeno apartamento em um bairro mais distante. No dia da mudança, não houve despedida, apenas olhares ressentidos. Eu os ajudei a carregar a última caixa até o carro e disse: se precisarem de algo, sabem onde me encontrar. Eles não responderam. Ricardo, como prometido, ficou. Ele agia como o novo rei da casa, ocupando os espaços vazios, fazendo mais bagunça, testando minha paciência. No dia do vencimento do primeiro aluguel, eu o notifiquei formalmente por escrito. Ele leu o papel, rasgou-o na minha frente e riu. Ele não me conhecia mais. A menina que aceitava tudo em silêncio havia morrido há muito tempo. No dia seguinte, eu entrei com uma ação de despejo por falta de pagamento. Ele riu quando eu contei. Achou que era blefe. Um mês depois, ele não estava mais rindo. Um oficial de justiça bateu à nossa porta, acompanhado por 2 policiais. Eu apresentei os documentos da casa e o processo legal. O oficial explicou a Ricardo, de forma educada, mas irredutível, que ele tinha 1 hora para recolher seus pertences pessoais e desocupar o imóvel. A arrogância dele se desfez, dando lugar ao pânico e à humilhação. Ele gritou, me xingou, disse que eu ia me arrepender. Eu apenas assisti da porta da cozinha enquanto ele jogava suas roupas e seu videogame em sacos de lixo, escoltado pela polícia. Quando ele foi embora, o silêncio que ficou na casa não era pesado ou triste. Era leve. Era o som da paz. Os meses seguintes foram os mais tranquilos da minha vida. Pintei as paredes, troquei alguns móveis e, aos poucos, transformei aquela casa em um verdadeiro lar. O meu lar. O tempo e a necessidade são professores duros. Meus pais, enfrentando as dificuldades de um aluguel caro e sem as minhas contribuições, começaram a me ligar. No início, as ligações eram frias, mas, com o tempo, um certo respeito começou a surgir na voz deles. Ricardo, depois de morar de favor com amigos e perceber como a vida era dura sem os pais para bancá-lo, também me procurou, pedindo desculpas. Eu não guardei rancor. Eu os ajudei, dentro dos meus limites, com uma conta aqui, um conselho ali. Nossa relação nunca mais foi a mesma. Eles não me viam mais como a filha boazinha e submissa. Eles me viam como a mulher que era dona de si e de suas propriedades. Eles passaram a me respeitar. Não por amor, talvez, mas por necessidade e por uma admiração forçada. Eles entenderam, da maneira mais difícil, que eu não era mais uma peça no jogo deles. Eu era a dona do tabuleiro. E, finalmente, eu tinha paz.